Eu quero dizer para vocês que estou vivendo uma experiência inédita na minha vida. Eu vivi várias. A experiência de 68, a experiência da guerrilha, a experiência, aliás, que essa semana teve um filme muito forte, O Pastor e o Guerrilheiro, uma ficção sobre a guerrilha que eu acompanhei em Gramado. Vivi a experiência da prisão na época da ditadura, 5 anos preso. Vivi a experiência da prisão na democracia, durante o mensalão. Vivi a experiência desde a fundação do PT e participei intensamente do parlamento durante 26 anos e fui candidato a governador de São Paulo. Pela primeira vez, o PT foi para o segundo turno. E agora nós temos chances reais de ganhar a eleição com o Haddad. E eu quero dizer para vocês que sempre que eu falo com a militância do PT, eu tenho uma carga de emoção muito forte, porque eu aprendi a respeitar, a prestar continência à militância do PT, que é o patrimônio mais importante desse partido. Uma militância que sofreu, uma militância que foi atacada, uma militância que foi heróica e uma militância que não aceitou as versões da classe dominante através da mídia, através do sistema de justiça, através da manipulação das fake news. Não é pouca coisa o que esse partido venceu para chegar à presidência da República em 2002. E vocês conhecem essa história, e eu estou nela desde a fundação do PT. Também não foi pouco o que o partido viveu de 2003 até 2016, com os governos Lula e Dilma. E foi duro o golpe contra a Dilma, foi duro a prisão do Lula e foi dura a eleição de 2018, a eleição manipulada, que agora está ficando claro que como eles usaram a manipulação eletrônica, as fake news e rede social para ganhar a eleição. Aquilo ali era um projeto de reestruturação capitalista, de captura dos fundos sociais da Previdência, do trabalhador, da saúde, com o teto de gastos, da mudança da CLT, uma captura dos recursos naturais como o pré-sal, como as proteínas, proteína animal e vegetal, e principalmente a submissão do Brasil ao centro decisório do imperialismo americano. Esse golpe de 2016 ele começou a ser gerado em 2008 com a crise do sistema e foi avançando, passando por 2013 com aquelas manifestações, até chegar nas manifestações contra a Dilma, que gerou o golpe de 2016. Ninguém imaginava que durante 6 anos a gente fosse viver o que está vivendo hoje. Isso é uma lição de que a gente jamais pode deixar de confiar na luta, de levar em conta os conflitos de classe e de levar em conta as surpresas positivas que a luta do povo coloca. O Lula resistiu à prisão, como nós resistimos à prisão no mensalão, resistiu de maneira heróica, e mesmo aqueles que imaginavam acabar com o PT, acabar com o Lula, não acabaram. E ninguém imaginava que 6 anos depois a gente ia se colocar como alternativa para governar o Brasil. Eu estou colocando isso, companheiros, para dizer para vocês que nós estamos numa encruzilhada. E aí eu começo a analisar o momento. Uma encruzilhada porque o país foi destruído em todos os sentidos. Do ponto de vista sanitário, com a Covid, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, está aí 33 milhões de famintos, do ponto de vista da crise social com o desemprego, a carestia, do ponto de vista da submissão ao imperialismo americano, com a destruição da integração sul-americana. O país foi destruído do ponto de vista do terror, do medo em relação à apologia das armas, da morte, da violência, que se materializou no feminicídio, se materializou na morte que atingiu a comunidade LGBTQIA+, se materializou no massacre às comunidades das grandes cidades, particularmente a população jovem das periferias, e se materializou no desemprego, na uberização e na falta de direitos. Essa destruição
ela gerou um clima de desespero na população. E esse desespero é o que explica que o discurso fundamentalista, o discurso da religião da prosperidade, o discurso do medo, o discurso da arma, é uma mistura do terço, da arma e do capital, para dominar a cabeça, o coração das pessoas, para que a submissão impeça as pessoas de lutarem, de se organizarem, de se mobilizarem. Mas vocês sabem que nós resistimos durante todo esse período. E essa resistência foi muito dura e difícil. E essa resistência, mesmo na Covid, com as manifestações, a resistência com a vigília em Curitiba de apoio ao Lula, a resistência com as manifestações fora Bolsonaro. E agora nós estamos diante de uma caminhada para ganhar a eleição. Nós temos que garantir a eleição, ganhar a eleição, tomar posse e a tarefa mais difícil, reconstruir e transformar o país. A nossa margem de manobra é estreita, nós vamos caminhar no fio da navalha, porque é diferente de 2002, o Brasil hoje está liquidado, está destruído em todas as áreas, não tem uma área que não tenha destruição. É como diz a história, os vilões do Brasil, que não é o povo brasileiro, é a classe dominante, racista, escravocrata, patriarcal, colonialista, sempre dominou através da força e da violência. Mesmo quando pratica a violência física, eles continuam praticando a violência da narrativa, a violência do medo, a violência da mentira, a violência da fake news. Portanto, nós estamos diante de uma tarefa gigantesca. Eu acho que nós temos uma oportunidade de abrir um novo ciclo na história do Brasil. Porque se ele continuar governando, é o fim do Brasil enquanto projeto civilizatório, enquanto projeto de vida, enquanto projeto de direitos, enquanto projeto de liberdades, enquanto projeto de soberania, enquanto projeto de crescimento econômico. E se nós ganharmos, nós temos que reconstruir um novo ciclo para revogar o desmonte. A primeira coisa é revogar o desmonte. Reestatizar as empresas que foram privatizadas. Revogar teto de gastos, revogar a CLT, revogar algumas medidas tomadas por decreto e reconstruir e transformar o país para garantir, em primeiro lugar, as liberdades políticas, em segundo lugar, os direitos. Terceiro, o crescimento econômico, para combater a fome, o desemprego, a carestia, recuperar os programas sociais, que não podem ser assistenciais, tem que ser programas que instituam direitos, que instituam universalidade de direitos, que a gente possa recolocar o país noutra rota. E essa é a grande responsabilidade desse partido que tem 42 anos. E não é por acaso que nós chegamos agora. Nós temos a força da militância, a força das lideranças e, principalmente, a força do Lula. Isso tudo junto, mais os partidos de esquerda, que compõem essa ampla frente, e na minha avaliação ela é muito ampla, mas eu não vou discutir mais isso. Eu estou preocupado em construir, dentro da frente ampla, um polo de esquerda, um bloco de esquerda que possa reivindicar, tensionar, pressionar por mudanças estruturais do Brasil. Porque o nosso dilema, Reinaldo, é que nós não podemos errar, nós não podemos decepcionar o povo, nós não podemos deixar de atender às reivindicações populares. E você sabe que para se fazer omelete nós temos que quebrar ovos. E esses ovos não podem quebrar na cabeça do povo, tem que quebrar na cabeça da elite. Nós não podemos conter a sangria com esparadrapo e band-aid. Tem que fazer cirurgias seletivas, algumas seletivas. Como é que nós vamos governar com orçamento secreto? Como é que nós vamos governar com as pessoas morando na rua? Como é que nós vamos governar sem fazer mudanças profundas? A exemplo do que está sendo sinalizado na Colômbia, no Chile, na Bolívia, que derrotou o golpe. Lamentavelmente, vivemos em impasse no Peru, e sem enfrentar o imperialismo americano, não se governa. Esse período de pandemia com 680 mil mortos
foi o período que cresceu mais o número de bilionários, seja na área da saúde, na área das privatizações, na área do sistema financeiro, na área do agronegócio. Como é que nós vamos governar sem defender a pauta das mulheres contra o feminicídio e a discriminação? Como é que nós vamos governar sem combater o racismo estrutural? Como é que nós vamos governar sem recuperar os direitos das populações originárias? Como é que nós vamos governar sem combater os preconceitos em relação à comunidade LGBTQIA+. Nós temos que fazer mudanças profundas nesse processo. E a nossa força é, em primeiro lugar, ganhar a eleição. Em segundo, mobilizar o povo. Nós não podemos só votar, nós temos que ter o voto na urna e o povo na rua. E garantir que esses comitês populares possam continuar depois da eleição. Nós temos que aprender a lição de quando nós governamos. Ficar só na institucionalidade não é suficiente. Nós temos que estabelecer laços com o movimento social, com o movimento sindical, com as comunidades populares, com os territórios, com os movimentos todos que existem nesse país, para estabelecer uma agenda, uma negociação e uma pauta de reivindicações. Não adianta a gente governar olhando para os de cima. Nós temos que governar olhando e se unindo com os de baixo. É uma lição que a gente tira da experiência dos nossos governos. Que nós fizemos muitas mudanças, principalmente em colocar o povo no orçamento, mas não ganhamos corações e mentes para compreender o que estávamos fazendo e tivemos ilusões numa classe dominante escravocrata, autoritária e racista. E foi ela que deu o golpe e nos apunhalou pelas costas. Nós estamos mais experientes, nós estamos mais curtidos, nós estamos mais unidos. E eu acho que é muito importante que a gente continue com essa batalha. Nós temos 41 dias, Reinaldo. Cada dia vale uma semana, cada semana um mês e cada mês um ano. Nós não podemos perder uma hora sem disputar voto, sem ganhar corações e mentes, sem conversar. E aí nós temos que fazer a campanha do time do Lula. O time do Lula é governador Haddad, senador Márcio França, deputado federal e estadual que vocês escolhem. Eu tenho meu candidato, que é o Rui Falcão, a federal, e tenho minha candidata, a Jandira, que estava aí. Mas eu respeito todos os candidatos do PT e da frente que nós estamos compondo esse movimento. Hoje eu estou me dedicando à formação, à educação, a investir na contribuição com a minha experiência, com os meus conhecimentos, para formar e me ligar à base do PT. Eu não quero disputar cargo, nem nessa eleição e nem em outras. Não quero disputar cargo no partido nem governo. Quero ser um militante que dialogue com a militância do PT, pelas lives ou presencialmente. Eu estou fazendo reuniões presenciais, como eu vou fazer sábado em várias cidades aqui de São Paulo, vários bairros, com Vila Prudente. Vou fazer amanhã à noite na Zona Leste. Estou fazendo esse movimento, como fiz no fim de semana no Rio Grande do Sul. É isso. Agora, eu sou um militante de base. Eu não tenho mais estrutura, não tenho assessoria, não tenho motorista, eu faço por minha conta. Eu tenho dito para as pessoas, eu faço, é só mandar o link. Ou então manda me pegar e me traz de volta, porque eu não tenho estrutura nenhuma, nem quero ter. Eu sou um militante de causas e ideias. Eu moro na mesma casa desde 84. Não me formei porque a ditadura não deixou. Não tenho patrimônio, mesmo com 26 anos de deputado federal. E vivo de maneira modesta no sobrado, desde 84. Eu sofri 3 grandes pauladas na vida. A paulada na época da ditadura, com 5 anos preso. A paulada na cidade de vocês, quando eu fui acusado, junto com o Djalma Bom, de ter atirado nos Boias-Frias, que foi a maior mentira. Naquela época, essa mentira foi desmontada. E a terceira paulada foi no Mensalão, quando nos acusaram. A minha única relação com aquele episódio foi, como presidente do PT, ter assinado 2 empréstimos que o PT pagou com juro e correção monetária. Mas eu era o presidente do PT.
Eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz. Tinha que ter quadrilha, e como é que botam uma quadrilha sem o presidente do PT? E me botaram dentro dela, e eu quase fui, porque no auge da pressão, eu tive um aneurisma da aorta e fui internado em condições precaríssimas. Mas eu estou muito bem, de cabeça e de corpo, para continuar a luta, porque, para mim, o sentido da vida é lutar por ideais, por causas, por objetivos. Eu sou um militante de esquerda, um militante petista, sou um militante contra o sistema capitalista e advogo o socialismo como alternativa humanista, democrática, libertária para o futuro da humanidade. A humanidade está correndo sérios riscos, seja pelo Covid, seja pelas varíolas, seja pela destruição do meio ambiente, seja pelas guerras. E se nós não derrotarmos esse sistema, o futuro da humanidade será um futuro vulnerável e precário. Então, eu estou nessa militância, companheiros. É o que eu amo, é o que eu tenho, vamos dizer assim, relação. E esse projeto é um projeto coletivo, não é um projeto do eu sozinho, não é um projeto do indivíduo, é um projeto coletivo de um partido, junto com outros partidos de esquerda, para construir essa caminhada, que não é fácil, porque o Brasil tem uma classe dominante autoritária, escravocrata, violenta, e ela, sempre que coloca seus interesses em risco, ela reage. Veja o que eles produziram ao levar esse monstro, esse inominável presidente da República, para derrotar o Haddad. Veja o que eles fizeram contra o Lula e elegeram o Lula, elegeram o Collor em 89. Vocês sabem disso aí. E vocês enfrentam nesse interior uma direita truculenta, barra pesada. Mas nós temos que confiar na luta. E eu só acredito se a luta for coletiva, se ela for mobilizadora, se ela for uma luta consciente. Como eu gosto de dizer, Reinaldo, nós do PT temos que saber de onde viemos. E não mudar, apesar da gente mudar, mas sem mudar de lado. O que somos hoje, para onde nós vamos? Nós temos que sinalizar o futuro. Hoje nós temos que discutir qual é a nossa perspectiva para construir um país justo, soberano, um país livre, um país de direitos, um país sem medo, sem arma, sem preconceito, sem violência, sem feminicídio, sem essa barbárie. Na verdade, nós estamos vivendo uma luta entre a barbárie e a civilização, entre a vida e a morte. Por isso, nós estamos numa disputa que não permite meio termo. Ou é ou não é. É uma disputa dura. Ninguém pode se omitir, ninguém pode ficar imóvel e ninguém pode ficar omisso. Cada um tem que dar o seu modo, a sua maneira, a sua contribuição para que a gente derrote o inominável e o modelo neoliberal de acumulação financeira, derrotar o imperialismo, porque não basta só derrotar eleitoralmente o inominável. Nós temos que derrotar a base material que o elegeu. E é isso que eu estou me mobilizando. Nesse sentido, a gente está sempre renascendo. Quem podia imaginar que o Lula, depois de 580 dias preso, ia renascer como renasceu? Quem podia imaginar, quando a gente estava na Papuda, eu, Zé Disseu, Delúbio, e outros, João Paulo e outros companheiros, a gente ia renascer. Quando a gente ia para o hospital para tratar da horta, eu era cercado por um batalhão de jornalistas que fazia o trabalho de polícia. Então, é nessa resistência que eu confio, que estou nessa luta. E quero transmitir a vocês essa esperança. Nós somos também do time do Paulo Freire, que é o verbo esperançar. Esperançar é futuro. Nós temos que fazer a luta como se fosse um carro, o para-brisa e o retrovisor. O para-brisa é fundamental. Nós não podemos ficar olhando só para o retrovisor. Nós queremos a memória e não a raiva. Nós queremos a memória e não o ressentimento. Nós sabemos quem é quem nessa história. O PT está maduro, com 42 anos de luta, de vitória, de história, de lições, de derrotas e de muito aprendizado. Por isso que nós estamos preparados para governar o Brasil com as lições dos nossos erros e, principalmente, com os ensinamentos das nossas vitórias, que foi a experiência do governo Lula e Dilma. É por isso, viu,
que eu digo para vocês, companheiros de Leme, e transmito a vocês um abraço de otimismo, de esperança e de confiança nessa caminhada. Espero que um dia eu possa visitar fisicamente a cidade de vocês e, vamos dizer assim, entrar em contato com essas marcas que, por acaso, Leme entrou na minha vida e eu entrei na vida de Leme. Um grande abraço para vocês. O Rovai, o que você fala é muito pertinente. Eu vou dar um depoimento pessoal. Quando eu fui preso na época do mensalão, injustamente, e eu saí da prisão e vim em São Paulo, que eu fui preso e que cumpri pena em Brasília. Eu vim para São Paulo e, uma vez ou outra, eu falava com o Antônio Cândido, eu e minha companheira. E uma vez ele disse, Geneno, vocês... Eu estava meio abatido, ele disse, levanta a cabeça, vocês fizeram uma revolução social no país. Ele tinha todos os números sociais, da inclusão, todos. Inclusive essa ideia de botar o povo no orçamento. Aí ele disse, mas vocês esqueceram de duas coisas. Para fazer a transformação, não basta atender a barriga e o local de moradia, tem que mudar os corações e mentes. E vocês não conquistaram a consciência e a alma do povo para esse projeto. Segundo erro, vocês tiveram ilusões de uma classe dominante, perversa, racista, autoritária. E ele tem razão. Então, eu acho que o PT, de uma certa maneira, se acomodou na institucionalidade, nos desvinculamos das nossas bases sociais e achamos que o que estávamos fazendo era irreversível. E isso era uma ilusão, porque nós não fizemos mudanças estruturais. Quando você ganha um governo, você tem que fazer mudanças estruturais e explicar ao povo. E eu acho que esse é o problema que está colocado agora. Nós vamos ganhar a eleição, Reinaldo. Nós vamos ganhar a eleição, provavelmente. Não será fácil essa campanha. Nós vamos ganhar essa eleição. Ganhar essa eleição significa ter eleição, ganhar, tomar posse e governar. Primeiro, a gente tem que ter clareza que a eleição não está ganha. Vai precisar de muita luta e de muita movimentação. Nós não podemos nos iludir. Segundo, nós temos que discutir os problemas do povo e as soluções. Para a fome, para o desemprego, para a carestia, para a saúde, para a educação, para a geração de emprego. Nós temos que discutir esses problemas. E eu acho que por que o povo cobra da gente? Porque nós falamos de esperança. Se a gente fala de esperança, o povo vai cobrar de nós. E é correto o povo cobrar. E a gente não pode ter medo da cobrança. Por isso que eu acho que, além da caneta, Reinaldo, nós temos que ter a caneta, tem que ter o presidente, tem que ter pelo menos 180 deputados da Câmara, para evitar a chantagem do impeachment, e nós temos que ter o povo mobilizado. O poder popular tem que existir organizadamente. Não basta só a caneta. A mão que assina com a caneta, ela tem que estar respaldada pela força do povo, pela mobilização popular. Por isso que eu acho que nós estamos numa encruzilhada, porque o país está destruído, diferente de 2003. Era fácil, 2003, a gente governar. O que existia era um apagão. E nós implementamos muitas políticas. Agora, o país está pior. E a crise é mais profunda, porque tem toda uma crise internacional, uma crise cultural, uma crise ambiental, uma crise social, uma crise econômica. Então, nós vamos ter um governo de tensão. O nosso governo vai ser um governo de disputa. Por isso que eu defendo que as forças de esquerda, as forças populares, disputem, pressionem, cobrem do nosso governo. E acho que esse processo, Márcio, de mudança, ele vai exigir muito de nós. Porque, veja bem, nós não podemos governar com teto de gasto, nós não podemos governar com os Correios privatizados, a Petrobras esquartejada, nós não podemos governar sem o pré-sal, sem recuperar o pré-sal, nós não podemos governar privatizando as bacias hidrográficas e a rede de distribuição.
Nós não podemos governar sem cobrar tributo dos mais ricos. Porque vocês sabem que durante a Covid, o número de bilionários do Brasil cresceu. O número de bilionários na lista da Forbes. Então, eu quero dizer para vocês que um dos aprendizados que eu tive na vida é que sem mudanças estruturais, sem base popular, sem mobilização popular, nós não vamos muito longe. Aliás, eu aprendi isso. Sem o povo mobilizado e organizado, as mudanças serão precárias. Eu aprendi isso com duas experiências antagônicas. Quando eu fui derrotado na guerrilha, porque era um movimento isolado do povo. E quando eu fui derrotado, mesmo com minha experiência parlamentar, é que aquela institucionalidade era precária. Nós temos que reformar o sistema político eleitoral, nós temos que reformar a relação entre os poderes. Nós não podemos ter ilusão no sistema de justiça. O sistema de justiça está bem no STF, porque está peitando o Bolsonaro. Mas saiba que eles nos condenaram. Eles querem substituir os políticos. E nós aprovamos algumas leis equivocadas, como a lei da ficha limpa, como a lei antiterror, como a lei da delação premiada, como a lei das organizações criminosas, que nós temos que rever esse processo. E eu acho que, nesse sentido, nós temos que não sair das ruas e não sair da mobilização popular. Por isso que eu acho que o PT tem que se reestruturar por território, por área geográfica, tem que investir na formação política, tem que investir na organização, porque a gente saiu um pouco da nossa base popular e ficamos meio arrogantes, ficamos meio iludidos com os palácios e com Brasília. E isso nós temos que mudar nossas atitudes para fazer esse trabalho de mobilização popular. É claro que nós estamos hoje diante da necessidade de restabelecer relações com todas as pessoas, inclusive relações com o movimento social, com os movimentos religiosos, que não misturam religião com política. Respeita a religião como a lei da consciência, não como a lei do dinheiro, não como a lei do poder. Nós temos que estabelecer relação com a luta das mulheres, com a luta dos jovens, com a luta das populações originárias, com a luta da população LGBTQIA+, e com a luta da nova classe trabalhadora. Hoje tem uma nova classe trabalhadora que não era quando o PT foi fundado. São os uberizados, os precarizados, que ganharam, que tiveram a ilusão de uma maquinazinha de ser empreendedor. Transporta comida e só sente o cheiro dela e não pode comer. É a tragédia. Nós estamos diante de uma barbárie, pessoal. O capitalismo está produzindo uma barbárie. Por isso que eu me convenci que hoje a primeira condição nossa é ser anticapitalista, porque o capitalismo só produz a barbárie. A barbárie em todo sentido. Olha o que está acontecendo no resto do mundo. Olha o que está acontecendo no Brasil. Olha o que está acontecendo com os moradores de rua com esse frio. Esse é o capitalismo que oferece. Então, nós vamos ter que ter bolsa, nós vamos ter que ter renda básica para todas as pessoas, ter emprego, investir na saúde, educação pública de qualidade, na assistência social, na geração de emprego. Nós temos que fazer, pessoal, aqui para nós, um processo de mudança profunda. Nós temos que fazer uma verdadeira revolução democrática e popular através do voto, da mobilização popular, da organização do povo. Não é através de isolamento, nem através de domesticação. Nós temos que aprender com a nossa experiência. Por isso que eu estou refletindo sobre tudo isso. Nós temos que intensificar a mobilização para ganhar voto. Nós temos que intensificar, participar das manifestações. Por exemplo, o Haddad vai estar na região de Campinas, é importante, porque nós podemos ganhar o governo de São Paulo. E o governo de São Paulo, pessoal, é muito importante. Isso aqui é um país com força, com 3 universidades, com instituto de pesquisa, com base material, com base econômica. E será uma força fundamental para você acelerar e reforçar as transformações políticas, econômicas e sociais do país. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer uma campanha casada. É o time do Lula. Começa com o Lula, com Haddad, Márcio França, deputado federal, deputado estadual, e fazer uma campanha animada, alegre. A política hoje, pessoal, não pode ser esse espetáculo.
essa mentira. A política tem que mexer com corações, com desejo, com vontade, com esclarecimento. Por isso que eu acho que a campanha eleitoral é um momento para a gente plantar as bases de como vamos governar. E eu acho que isso é muito importante. Eu estava no comício de sábado, um comício alegre, combativo, bem popular, e as pessoas estão confiantes. E essa confiança, o PT está proibido de decepcionar o povo. Portanto, nós temos muita responsabilidade pela frente de fazer essas mudanças. Agora, eu digo para vocês, para terminar, essas mudanças a gente só faz se o PT voltar às suas raízes, à organização popular, aos diretórios de base, aos setoriais, aos sindicatos, à intelectualidade, aos movimentos por área geográfica. Só assim que a gente faz. Quando a gente teve aí, Leme, na greve dos boia-frias, a gente estava se ligando com os trabalhadores. E você vê que eles sempre combatem o PT, o antipetismo, é porque eles não querem que floresça no país um partido identificado com os de baixo. Os de baixo é para obedecer, para morrer e para sofrer. E o PT é a voz e a vez dos de baixo. Por isso que eu acho que essa nossa caminhada é uma caminhada digna, vitoriosa, é uma caminhada que nos alegra. Nós temos orgulho de ter feito ela. E é isso que eu queria deixar claro para vocês, que nós temos uma janela de oportunidade que é ganhar essa eleição. E nós não podemos desperdiçá-la. Cada minuto, cada hora, cada dia significa muito para a gente ganhar voto, explicar, conquistar corações e mentes, porque é voto na urna e povo na rua. São as duas coisas dialeticamente combinadas. Eu acho que para enfrentar essa turma, primeiro nós temos que eleger deputados, e eu acho que é fundamental os apoiadores do Lula ter pelo menos 180 deputados. Por que 180? Porque é o número para impedir a chantagem do impeachment. Segundo, eu insisto, sem mobilização popular que pressione o Congresso, nós não vamos fazer grandes mudanças. Eu acho que nós temos que fazer, por exemplo, para algumas questões, plebiscito revogatório, para revogar determinadas medidas. O que não dá por decreto, nós mandamos para o Congresso. O que não dá para o Congresso aprovar, nós vamos consultar a população de como aprovar, de como revogar. Portanto, vai ser um governo diferente. Nós vamos construir um processo totalmente novo na história do Brasil. Para isso, eu acho que o partido tem que se reestruturar, o partido tem que se formar. Não basta a gente depositar no Lula a solução para tudo. O Lula não pode ser um cabide que a gente vai pendurando as coisas. Ele é o nosso exocet, ele é o nosso farol, ele é o nosso guia. Porque passar pelo que ele passou e ele está liderando as pesquisas não é brincadeira. Agora, nós temos que ter organização de base, organização sindical, organização por escola. E nós temos que fazer uma campanha na rua, no local de trabalho, no local de moradia, nas redes sociais, para ganhar esse voto. Eu acho que é fundamental. E não achar que não... Ele está dizendo, eu acho difícil ter golpe, porque às vezes se dá um golpe, mas não se sustenta. Mas nós não podemos ter nenhuma ilusão na classe dominante. Aliás, eu aprendi uma coisa, viu, Roberto? O PT não pode ter ilusão nem ser ingênuo com a classe dominante que fez o que fez. Sim, sim. Não podemos ter ilusão. Nós temos que nos enraizar no povo, investir na organização de base, investir na formação política, ter núcleos do PT, grupos do PT, polos do PT em todas as cidades. O PT aqui do estado de São Paulo tem que ser reconstruído no interior, vocês sabem disso. O PT já foi muito mais forte. Então, eu acho que a campanha eleitoral é um momento da gente se reconstruir enquanto uma força partidária, porque nós temos memória, nós temos história, nós temos vitórias quando governamos e nós temos lições. Mas nós não podemos ficar... Eu costumo muito usar a imagem do carro. Nós não podemos ficar olhando para o retrovisor, temos que olhar para o para-brisa. Porque claro, o povo quer saber como é que a vida dele vai melhorar. Como é que vão vir os empregos, como é que vai vir a comida, como é que vai vir baixar a inflação, como é que vai melhorar a saúde, como é que vai melhorar a educação, como é que nós vamos recuperar a reindustrialização do país. É isso que o povo quer saber e nós temos que dar solução
para essas questões concretas. Então, eu digo para você que estou fazendo isso, esse meu discurso eu estou fazendo no Brasil inteiro. E eu acho que é por aí que a gente vai se preparar para enfrentar uma situação totalmente nova, inédita na história do Brasil. Essa eleição é a eleição mais importante da República. Essa eleição é a eleição das nossas vidas. O que está em jogo nela é a barbárie ou a civilização, é a vida ou a morte. O que está em jogo nela é o futuro do Brasil. Esse é o problema. Nesse sentido, nós temos que mobilizar os amigos, as amigas, os militantes, aqueles que vamos dizer assim, se decepcionaram, aqueles que caíram no pessimismo, no individualismo, para vir à luta. Ninguém pode se omitir. Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês aqui. Deixa eu te falar, companheiro. Aliás, é uma coisa mais complicada, porque você sabe que quando eles mataram o casal de Boia Fria, que eles viram que tinha tirado, eles imediatamente se comunicaram com Romeu Tuma, que era o chefe da Polícia Federal de Brasília, e começaram a montar a narrativa de que os tiros tinham partido do carro da Assembleia Legislativa, que eu e o Djalma Bom estavam nele. Sim. Aí, nós corremos para o hospital para acompanhar os corpos, para não deixar os corpos sem acompanhar. Quando eu cheguei no hospital, eles queriam revistar a minha bolsa. Aí eu fui para cima do coronel e disse, a bolsa não. Eu abro ela na frente do diretor do hospital. Aí eu chamei o diretor do hospital e joguei tudo no chão. Aqui não tem arma. Porque eles queriam pegar a bolsa e dizer que tinha arma dentro. Ali estava acontecendo uma montagem. Sim. Aí aí passou isso aí, eu fui na delegacia. E eu entrei lá gritando. Quando eu cheguei eu comecei a gritar, eu disse, olha, aqui é tudo ou nada. Eu disse, olha, aqui está pior do que a ditadura do Pinochet. Esse coronel está pior do que o Pinochet. Tá? Além de matar, ele quer agora botar arma na bolsa dos petistas. Foi um enfrentamento muito radicalizado. E eu estava tão revoltado, companheiro, que quando eu cheguei em São Paulo, a imprensa inteira dizendo que os tiros tinham saído dos carros do PT, e eu peguei todos os jornais e joguei para cima. Porque foi a primeira vez que eu senti como essa mídia é um partido político da ordem. E, na época, tinha um programa de televisão à tarde, na Record, e me chamaram lá, eu fui, cheguei lá, peguei o microfone, não soltei, para poder dizer, olha, é mentira, pá. Naquela época, o jornal Folha de São Paulo, através do Tadeu, eu faço questão de dizer o nome dele, que era um repórter especial, foi lá em Leme e fez uma matéria de várias páginas, com laudo, com tudo, mostrando que os tiros tinham partido da Polícia Militar. Mas foi um enfrentamento radicalizado. Eu estou contando toda essa história, porque, para você ter uma ideia, quando eu fui eleito a primeira vez, foi com 58 mil votos. A minha eleição de 86 para Constituinte foi de 29 mil votos. Eu perdi quase a metade, porque houve um massacre. E o Djalma não foi reeleito deputado federal, você sabe disso, né? Estava lá eu, Djalma, e o Azevedo, que era o vice do Suplicy, que era o candidato a governador. Mas essa luta, companheiro, o PT travou várias batalhas, por isso que a classe dominante tem ódio do PT. Porque a classe dominante ou ela mata, ou esfola, ou domestica. E o PT nem aceitou o isolamento, nem a domesticação. Por isso que eu sou um petista de raiz e quero que o PT volte às suas raízes. Estou fazendo uma recomposição dessa memória, por isso que eu gosto muito da frase. Ressentimento não, mas memória sim, que a memória ajuda o presente e o futuro. Agradeço muito essa oportunidade, espero um dia poder visitar Leme, encontrar vocês presencialmente. Eu tenho algumas marcas na minha vida que eu carrego, assim como o Araguaia, as prisões, e eu carrego o Leme, que é uma mistura de enfrentamento com lembranças muito fortes, porque eu nunca esqueço, eu quero deixar isso registrado, em 2006 eu fui para uma eleição muito difícil, depois do Mensalão,
E a companheira que era presidente do PT de Leme me telefonou e disse: Genuíno, vem aqui. E eu disse: companheira, eu carregar o mensalão e o que aconteceu em Leme, vale a pena? Ela disse: nós queremos te dar solidariedade. E solidariedade não é por resultado. Eu cheguei aí, ela estava com fusquinha, um carro, um alto-falante em cima, e eu andei em Leme fazendo campanha para deputado federal em 2006. Então, eu quero dizer para vocês que o exemplo de vocês, da militância, do PT de Leme, está no meu coração e eu continuo com isso presente. Um grande abraço e vamos continuar a luta, viu, pessoal?